essa pesquisa foi tratar dos marcos jurídicos das noções de rural e urbano. Embora nós tenhamos enveredado pelo período colonial e pelo Império, a ênfase foi principalmente a partir do século XX, dos momentos em que se consolida a industrialização e se intensifica o processo de urbanização, mas com ênfase particular no que acontece pós-redemocratização, fim do regime militar e Constituição de 88, né? Essa delimitação temporal tem a ver com o fato de que a segunda metade dos anos 80 inaugura um período não só de alguma estabilidade democrática e mais intensa participação cidadã, como se abrem oportunidades para se pensar uma política de desenvolvimento rural num contexto de grande vitalidade dos atores sociais no campo, organizados das mais diferentes formas. Então, a pesquisa também está preocupada em pensar o rural num contexto de metropolização, de um lado, mais ou menos o mapa que já foi mostrado pelo Jean Bitum, mas, por outro lado, da multiplicação de pequenos municípios, com 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, né? Bom, é nesse período, mais precisamente nos anos 90, que começam a aparecer críticas mais sistemáticas à dicotomia do rural-urbano, até então naturalizada entre nós. Essa crítica ela passou a ser feita a partir de uma perspectiva que procura entender e valorizar os espaços rurais em oposição à leitura que vê os espaços rurais explicitamente ou não como algo residual, fadado a não ser relevante, um lugar de atraso a ser superado, né? Como bem mostraram autores como Zé Lida Veiga, Maria Nazaré Vanderlei, o Arilson Favaretto, que já foram mencionados aqui. As questões centrais que dirigiram a pesquisa foi a discussão da definição da propriedade, as formas de uso e destinação, municípios e seus poderes, as formas como vão sendo definidas as atividades econômicas e como elas aparecem na Constituição e questões relacionadas ao poder de tributação. Evidentemente, à medida que a pesquisa andou, outras questões entraram, algumas que nos pareciam relevantes no início foram menos importantes do que imaginávamos. A hipótese que nós ensaiamos é que nós precisamos refletir sobre as mudanças que se operaram nos marcos legais nos últimos anos, não ligadas estritamente à sua dimensão produtiva, mas à emergência de novos atores que trouxeram ao espaço público, por meio de suas ações, a revalorização de modos de vida ligados a esse espaço. Desde o final dos anos 70, a multiplicação de conflitos por terra, lutas por melhores preços para produtos agrícolas, direitos previdenciários e etc., revelou para um espaço público facetas de um rural muito pouco conhecido até então. Sem terra, seringueiros, poceiros, atingidos por barragem, pequenos agricultores, povos indígenas e muitos outros se mostraram como atores que recusavam não exatamente a modernização, mas os efeitos perversos da modernização e que começaram a disseminar demandas que, nas suas especificidades, acabaram por mostrar outras possibilidades e a necessidade de afirmação de uma outra concepção do rural. Então, é no final dos anos 80, no bojo desse clima muito particular dos anos 80 no Brasil, que começa a ser verbalizada a ideia de um novo modelo de desenvolvimento rural que valorize essa diversidade que já foi muito falada aqui, que eu não vou retomar. Com isso, se colocavam em questão o próprio modelo de desenvolvimento, baseado cada vez mais em grandes unidades produtivas modernizadas e que tendiam a esvaziar os campos. Da mesma forma, demonstrava o desejo de ficar no campo, mas em outras condições, distintas das vividas por eles e por seus antepassados. Não vou explorar as diferentes formas da luta no campo, né? Mas elas são fundamentais para que tanto acadêmicos, como assessores, como instituições que dão apoio às lutas, como gestores públicos, passassem a fazer a crítica das categorias instituídas, as concepções dominantes sobre o rural, e se iniciasse o caminho para a desnaturalização dessa forma de compreensão.
O tema permaneceu em debate, se desdobrou no interior do próprio governo, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o CONDRAF, né, e a produção de uma série de debates que recolocavam a ideia de que o Brasil rural precisa de uma estratégia de desenvolvimento e a ideia de que precisa um Brasil rural com gente. Bom, desde então, diversas reflexões afloraram, atualizando e problematizando a forma como o rural vinha sendo concebido. Esses debates cruzam a questão agrícola com a ambiental, põem em questão o que é ser moderno, trazem reflexões sobre a produção de alimentos mais saudáveis e não simplesmente produção de mais alimentos, debate sobre preservação ambiental e colocam na ordem do dia a discussão sobre soberania alimentar, sobre qualidade da educação no campo, sobre habitação, sobre infraestrutura. Aos poucos, amadureceu a necessidade de se repensar, então, o sentido do rural. Nós, com esse pano de fundo, nós fizemos uma análise dos marcos jurídicos da ruralidade. E aí é importante fazer um parênteses, né? A equipe que estuda os marcos jurídicos é composta por mim, que sou das ciências sociais, por uma pessoa que é professora de Direito na UFRJ. Nós duas começamos o trabalho e a equipe foi aumentada com a presença da Silvia Zimmermann, que está aí, que também é das ciências sociais. Ou seja, é um olhar das ciências sociais sobre o direito, mas com uma base jurídica. Isso acho que é importante, porque isso influi a nossa leitura sobre o direito, a maneira como a gente está pensando os marcos jurídicos, né? A análise que nós fizemos dos marcos jurídicos na ruralidade funda-se numa percepção e numa metodologia que demanda que a gente tome como partida a historicidade das regulamentações vigentes, de forma a permitir um conhecimento mais preciso da cultura institucional, jurídica e política, na qual se criam e se fundamentam as determinações legais. Não se trata, pois, de analisar a lei por ela mesma, dentro do sistema jurídico, mas de tentar dar um passo no sentido de olhar de uma perspectiva sociológica e histórica como surgem esses marcos legais. Na nossa perspectiva, as leis têm um papel importante na consolidação, afirmação e até mesmo na criação de determinadas relações, na medida em que definem critérios e regras de inclusão e de exclusão, bem como marcos por meio dos quais as relações sociais podem operar. Por outro lado, um outro pressuposto nosso é que políticas públicas, marcos legais, partem de definições e delimitações de grupos sociais e categorias que produzem determinadas visões do mundo e ações políticas capazes de gerar o que o sociólogo americano Robert Merton, em um trabalho já clássico, chamou de profecia que se autocumpre. Ou seja, se os indivíduos definem situações como reais, elas são reais em suas consequências. No caso que nós nos propomos analisar, e que tem fortes rebatimentos no marco legal, se o rural é entendido como equivalente de agropecuária, ele tende a ser visto estritamente como espaço de produção e a desenvolver políticas que o vejam estritamente como espaço de produção, e tudo que está em torno não é mais enxergado. Tudo que está em torno é obscurecido, inclusive as pessoas que vivem no meio rural, que passam a ser vistas estritamente como aqueles que produzem, mais nada. Então, considerando esses marcos, o trabalho teve 3 etapas. O primeiro foi uma leitura das constituições brasileiras desde 1824, tentando pegar diferentes momentos em que as constituições, direta ou indiretamente, faziam referência ao rural. A segunda etapa foi buscar legislações complementares, bem como uma diversidade de instrumentos legais que tiveram importância para a definição do rural e do urbano. Evidentemente, não fomos exaustivos, nós localizamos diversos documentos, né, mas que consideramos os mais significativos, procurando sempre identificar os contextos em que foram produzidos, as preocupações e as disputas adjacentes a essa produção. O terceiro momento da pesquisa foi, frente a esse amaranhado da produção jurídica, né, como é que isso opera, efetivamente. E nós, então, escolhemos 3 municípios, sem nenhuma preocupação desses municípios serem representativos, né? Não queremos com isso dizer que foi uma coisa amostral, nós escolhemos 3 municípios com características diferentes,
pensando que esses municípios nos ajudariam a levantar questões sobre como essa definição rural e urbana opera. Um pouco o que o professor Jean Bitum já falou, que, na verdade, quem define o que é rural e urbano é o plano municipal, né? É no plano municipal que se faz essa delimitação mais concreta. Bom, dadas as limitações de tempo que nós tínhamos, nós escolhemos 3 municípios, um pequeno com menos de 20 mil habitantes, que não precisaria, de acordo com o Estatuto da Cidade, fazer plano diretor. Mas nós escolhemos um com menos de 20 mil habitantes que fez um plano diretor, porque nós achamos interessante, quisemos entender qual era a questão que estava em jogo aí. O segundo foi um município médio, que tem uma produção agrícola importante, mas é um município que está passando por uma industrialização, processo de industrialização e urbanização muito rápida. E o terceiro foi um município metropolitano, né? Colado numa metrópole como Rio de Janeiro, né? Lado a lado com ela, para tentar entender o que é o rural nesses 3 municípios. Esse caso do município metropolitano é o caso da cidade de Nova Iguaçu. Para nós era particularmente interessante porque ele é um município que tem uma história agrícola importante e, de repente, pelo plano diretor de 1997, ele deixou de ter área rural, virou cidade de Nova Iguaçu, ou seja, as áreas rurais foram abolidas por decreto, um município que tinha 3 assentamentos rurais. E comunidades, além dos assentamentos, comunidades de agricultores importantes, né? E depois, no plano diretor seguinte, ele muda de situação e volta a ser município, volta a ter suas áreas rurais contabilizadas. A gente quis entender um pouco melhor essas 3 situações, né? Para ver um pouco o que é que pesa, como é que isso pesa. Bom, tentando fazer uma síntese rápida das questões mais importantes que nós encontramos na pesquisa, eu não vou entrar aqui nos casos dos municípios, porque não vai dar tempo. Isso é só para dizer como é que foi o desenho geral. Olhando numa perspectiva histórica, a gente verifica que, quando se intensificou a urbanização do Brasil, o mundo rural foi socialmente sendo rotulado como local de atraso, de carências, de incivilização, de falta de infraestrutura. Era o lugar da falta por excelência. E foi sendo produzido como oposto à cidade e não complementar, oposto, condenado ao desaparecimento como efeito do progresso que residiria num urbano totalmente idealizado. Mas também, simultâneo e contraditoriamente, ele foi percebido em diversos momentos como espaço capaz de contribuir para ordenar o urbano, na medida em que fosse capaz de reter população e evitar a ida para as cidades, assunto que começou a ser mais intensamente tematizado e tornar-se objeto de algumas leis já nos anos 30. A questão era como evitar que a população rural viesse para as cidades, não pensando na qualidade de vida do rural, mas pensando no que isso traria de problemas para as cidades que já começavam a assinalar problemas de urbanização. Uma outra concepção que vai se desenvolvendo também lado a lado com o processo de industrialização, mas é mais antiga que ela, é a concepção de rural como espaço estritamente de produção. Portanto, a legitimidade do rural nessa ótica, e que, obviamente, eu insisto, isso tudo é reforçado pela legislação, a legitimidade que é dada para o rural é a sua capacidade de fornecer, quer o mercado interno, através da produção de alimentos, quer ao externo, gerando divisas. Obviamente, não se trata de menosprezar a importância das atividades produtivas, mas de ressaltar como, ao longo da nossa história, a legislação deu pouquíssima importância às populações das áreas rurais. Os exemplos são inúmeros. A legislação trabalhista, ela surge nas áreas urbanas a partir dos anos 20, mais ou menos. Nas áreas rurais, só em 1963. E depois também de lutas sociais intensas. Preocupações com melhoria de condições de vida, com políticas de saúde e educação, começam a aparecer na legislação pontualmente a partir da década de 30, mas não saíram das cartas de intenções, não se desdobraram em ações efetivas. Um exemplo disso, por exemplo, é o Serviço Social Rural.
né? Mas há outras, né? Há várias outras. Leis reguladoras das formas de uso e da propriedade e da concentração fundiária praticamente só foram aparecer depois de todo um conjunto, uma crise enorme que precede o golpe militar, só vai aparecer em 64, e mesmo assim foi pouquíssimo aplicada no que se refere à regulação do uso da terra, né, e da propriedade. A massa de agricultores de base familiar só foi reconhecida como categoria específica por legislação recente, já no final do século XX, através do PRONAF e pela Lei da Agricultura Familiar há muito pouco tempo atrás. E esses são alguns indicadores, né, de como a legislação olhou muito pouco, né, tratou o rural como uma coisa muito genérica, né, sem olhar para a sua diversidade e principalmente sem olhar para as populações que viviam nesse meio, né. Não se pode esquecer, né, que essas leis e as políticas resultantes dessas concepções desencadearam processos que implicaram em uma reconfiguração legal e a emergência de políticas voltadas para atender questões e demandas emergentes, né? Por exemplo, o crescimento desordenado das cidades fez com que a preocupação com o êxodo rural começasse a se desdobrar em legislações sobre o tema, levando à crescente importância do disciplinamento e planejamento desse crescimento. Mas isso tem a ver com o crescimento das cidades, com o tipo de urbanização nosso, e não com temas que relevassem em conta a qualidade do rural, né? Da mesma forma, a extensão de direitos trabalhistas ao campo, ou mesmo alguns ensaios em torno de reforma agrária, só foi possível a partir de uma demanda intensa, de uma organização intensa desses trabalhadores do campo, e não de um planejamento prévio, né? Ou seja, a dinâmica da criação das leis não pode ser separada do mundo social. Esse é um ponto central da nossa reflexão. A possibilidade que se abre hoje de pensar uma nova ruralidade e dar-lhe reconhecimento legal não pode ser entendida fora da dinâmica, de uma nova dinâmica que o meio rural vem ganhando, em especial a partir desde os anos 80, projetando novos temas e atores que, aos poucos, vão constituindo a ideia de um rural como espaço de moradia, de vida econômica, mas também de vida social, política, cultural, e não como mero resíduo. Bom, nesse debate, alguns temas, né, são relevantes. Primeiro, a questão do direito de propriedade. A forma como a propriedade vem sendo definida nos marcos legais, ela é chave para pensar a conformação do rural, mas e também do urbano, e as relações de poder que aí advêm, né? Os estudiosos do meio rural marcam a Lei de Terras de 1850 como um marco regulatório básico, né? No entanto, essa regularização de títulos que a Lei de Terras de 1850 previa, ela caminhou em um ritmo bastante lento, sempre subordinada ao ritmo dos interesses que detinham o controle sobre as terras, em especial da especulação imobiliária. E aí eu chamo a atenção que tanto urbana como rural. Como apontado por diferentes autores, ao longo do Império e do início da República, vão se consolidando, tanto nas áreas rurais como nas urbanas, processos complexos em que a propriedade devidamente registrada convive com uma ocupação espontânea, né? Gerando uma faixa de tensão permanente em que a propriedade se sobrepõe à posse, a posse à propriedade, e os efeitos disso sobre os conflitos sociais são bastante conhecidos, né? Eu queria chamar a atenção que isso ocorre tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, né? Especialmente com a presença de loteamentos clandestinos e ocupação desordenada, né? E a forma como a cidade avança sobre o campo, gerando uma faixa de conflitos à sua volta muito intensa, né? Bom, os resultados desse tipo de expansão são uma insegurança em relação a permanência dos trabalhadores na terra, precariedade de infraestrutura presentes nas áreas rurais, mas também nas periferias urbanas, né?
Não por acaso, a questão urbana aflora no Brasil como uma questão habitacional, gerando uma legislação de política específica, né, em diversos momentos. E essa situação tem ainda profundos reflexos ambientais que eu não vou explorar aqui por questões de tempo. Ao mesmo tempo, a propriedade foi sofrendo limitações legais, que inclusive contribuíram para a diferenciação do tratamento entre o rural e o urbano. A função social da propriedade urbana foi ligada à moradia e ao bem-estar, e a função da sociedade, por exemplo, um exemplo disso, né? A função social da propriedade da terra foi ligada fundamentalmente, não exatamente à produção. A Constituição de 88 define função social mais amplamente do que produção, mas a interpretação vigente da legislação é a função social ligada fundamentalmente à produção. Os efeitos disso sobre as condições de vida das populações rurais foi marcante, né? Só muito recentemente, pela pressão dos movimentos sociais, a partir principalmente dos anos 80, que a legislação começou a contemplar o rural como um espaço de vida, né, e não simplesmente como um espaço de produção. Apesar das discussões sobre função social da propriedade, né, o nosso processo de urbanização foi acompanhado de forma muito precária pela produção de leis destinadas a regular os espaços, tanto urbanos como rurais, né? Houve uma série de codificações a partir dos anos 60, mas é interessante, né, aí pensando, comparando o rural e o urbano, que no caso das cidades, somente na década de 70, quando já estavam formadas grandes metrópoles e havia um certo consenso sobre o crescimento desordenado das cidades, foi produzida a primeira lei federal com a finalidade de disciplinar o uso do solo urbano, que foi a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, né? Nos anos 80, a reforma urbana se torna objeto de uma legislação específica, né, e a Constituição de 88 foi um marco porque estabeleceu um capítulo dedicado à reforma urbana e outro dedicado à reforma, e se dedicou também à reforma agrária. As normas da Constituição permitiram um conjunto de normas jurídicas destinadas a regular as cidades, né, entre elas o Estatuto da Cidade, pautando fortemente a noção de função social. No que se refere ao meio rural, embora o Estatuto da Terra e a emenda constitucional que o acompanhou, o Estatuto da Terra de 1964, e a emenda constitucional que o acompanhou definisse a função social da propriedade, ela se confronta no campo legal e nos embates sociais e políticos com outra noção que é do direito de propriedade lido como absoluto. Mesmo a incorporação da função social da propriedade na Constituição de 88 não foi capaz de produzir outra leitura do ponto de vista social, né? A própria Constituição define que terras produtivas não podem ser desapropriadas, criando uma tensão no interior do próprio marco legal a respeito dos limites da propriedade, né? Isso é bastante conhecido, a tensão entre a forma como é definida a função social da propriedade e o artigo seguinte que define que terras produtivas não podem ser desapropriadas. Frente a esse quadro, a possibilidade de transformação de estrutura fundiária, que é condição básica para a melhoria das condições da população rural, permanecem como um campo de tensão, né, e como um horizonte de conflito e de luta no campo, né. Um outro tema importante para reflexão sobre esse tema é a questão do município, né? A autonomia dos municípios, que teve altos e baixos ao longo da sua trajetória, né? E é interessante, né, porque nesse dilema, né, entre a União e os seus entes federados, principalmente os municípios, o poder a eles delegado é intrínseco à estrutura federalista, mas deve ser ressaltado porque tem implicações na possibilidade dos municípios realizarem investimentos em suas áreas rurais, uma vez que elas são consideradas áreas de responsabilidade da União. É a União que desapropria terras, que cria reservas ambientais, ou a União ou os estados, né? Demarca áreas de populações tradicionais,
e assim por diante. Então, pela complexidade dessas tarefas e pelo fato de operar outros tipos de fronteiras que não estritamente administrativas, seria difícil pensar essas tarefas estritamente no âmbito local do município. O que queremos apontar é que, como resultado, o município meio que se sente desobrigado de investir nelas, de investir na área rural, o que complexifica mais ainda a situação do rural, né, da maneira como o rural tem sido lido. E nosso atual texto constitucional foi conferido aos municípios um papel central na delimitação entre o rural e o urbano. Dessa perspectiva, um elemento-chave parece ser a questão tributária, né, possibilidade de arrecadar o IPTU, que tem sido o tema mais recorrentemente apontado. Mas é interessante definir também outros elementos que contam nessa definição, né? Na medida em que, quando a gente analisa as receitas, o IPTU parece não ser tão importante assim na receita municipal. Mas há limitação em termos de alguns usos considerados indesejáveis e também tem a ver, fundamentalmente, com a própria lógica imobiliária que leva os municípios a legalizarem o ilegal. Então, a gente tem diversas situações aí que têm que ser consideradas na sua diversidade e não apenas pensar sobre uma única perspectiva, né? Os casos que nós estudamos dão algumas indicações interessantes sobre isso, né? Um outro aspecto que nós procuramos trabalhar um pouco são os planos diretores dos municípios, que são feitos sob controle foram feitos sob controle do Ministério das Cidades, né? E é interessante que o plano diretor, ele é um plano diretor para o município, mas que pensa fundamentalmente o território urbano, né? São raros os planos diretores que pensam o município na sua complexidade. Eles olham para o urbano e o rural no plano diretor aparece também como com um caráter residual, né? Nos casos que nós estudamos, somente um dos municípios tem uma leitura. Um município pequeno, que foi Belterra, tem uma leitura do conjunto do território do município e não apenas da área urbana do município, né? Bom, para além disso, nós temos que lidar com a situação dos municípios brasileiros, né? O Estatuto da Cidade, que formaliza a necessidade de planejamento, etc., há que considerar que os municípios não têm um histórico, não têm uma competência específica, muitas vezes, para executar o planejamento, muito menos instrumentos legais para isso. Então, a gente encontra municípios sem cultura administrativa, com competência institucional e financeira para lidar com determinadas ordens de problemas muito baixa, né? E, além disso, há que considerar que os municípios com menos de 20 mil habitantes não são obrigados a fazer planos diretores, ou seja, não são obrigados a se planejar. Só que os municípios com menos de 20 mil habitantes, eles são cerca de entre 60% e 70% dos municípios brasileiros, né? O que não é pouca coisa. E são municípios eminentemente rurais, né? O segundo elemento importante a ressaltar, e é um desafio, né, para a gente pensar essas questões, diz respeito ao entendimento vigente do rural na sociedade, que o rural é entendido como isso tem uma história, né? O rural é entendido por um viés eminentemente produtivo. Essa leitura, ela mostra-se absolutamente insuficiente para explicar as dinâmicas econômicas sociais do rural contemporâneo, né? A concepção de mundo rural reclama uma nova leitura que valorize as múltiplas faces do rural, né? E tem a ver a possibilidade de uma nova leitura do rural. Eu acho que é isso que aparece muito fortemente nas demandas das lutas sociais que marcaram o campo nos últimos 30 ou 40 anos. É a necessidade de ler o rural por uma outra ótica que não seja estritamente a de quanto se produz e como se produz, né? Bom, o terceiro desafio, né, que se coloca para trabalhar essa discussão é
alguma coisa que eu já mencionei, que é a lógica que rege os planos diretores e sua chegada aos municípios, né? Como já foi destacado, os planos diretores eles são pensados fundamentalmente como um instrumento de política urbana, onde o rural é observado em relação e subordinado à área urbana dos municípios, em que pesem essas limitações. No entanto, a determinação de pensar o município como um todo presente no Estatuto da Cidade forçou, de alguma maneira, um diálogo entre rural e urbano nos marcos legais dos municípios e que não pode ser menosprezado, que valeria a pena tentar se debruçar mais para entender. A gente trabalhou com 3 municípios e o exercício de analisar o plano diretor e a forma como esse diálogo foi realizado, né, é muito rica. Quer dizer, há situações em que o rural é efetivamente pensado no plano diretor e muitos planos, em algumas situações, eles, como no caso, esse caso que eu falei da periferia do Rio de Janeiro, o rural simplesmente desapareceu. Por decreto, ele não tem mais, né? Não existe mais área rural. O município foi transformado em cidade por um decreto, né? Um município que tem uma área rural que, se não é uma grande produtora de commodities, é uma área rural que tem uma dinâmica interessante de agricultores, de uma agricultura de alimentos, etc. Um outro elemento interessante para ressaltar é a questão ambiental, né? Na medida em que existe uma estreita relação entre o rural e a questão ambiental, que se reflete fortemente na elaboração dos marcos legais, mas se reflete de uma tensão permanente entre preservação, ampliação de áreas, quer para a agricultura, quer para expansão urbana, né? Então, a partir daí, a gente verifica constantes demandas pela flexibilização das áreas ambientais, da legislação ambiental e das áreas de preservação, justamente com a ideia de tentar expandir o crescimento das cidades. Um outro aspecto que a pesquisa, a partir da legislação, né, e nós trabalhamos fundamentalmente com o estudo dos marcos legais, né, é a ideia de que os estudos, né, sobre novas ruralidades no Brasil, eles trazem elementos interessantes para a gente pensar essa dinâmica, né, de perceber o rural de uma forma que extrapole a lógica estritamente produtiva. Mas quando a gente olha numa perspectiva mais de longo prazo para a legislação brasileira, a gente verifica que o rural tem sido definido estritamente sob essa lógica produtiva. O rural é o lugar de produção. Não é um lugar onde vivem pessoas, onde existe onde existe uma vida social intensa, né? E isto é alguma coisa que tem sido mudada. Nós temos legislações recentes no texto, a gente analisa diversas políticas recentes, tanto de saúde, como de educação, como de moradia, etc., em que mostram sinais dessa configuração, de uma nova configuração do rural, do reconhecimento do rural como um espaço mais do que simplesmente um espaço produtivo, né? Mas obviamente, nós estamos ainda, em relação a essa discussão, dando os primeiros passos, né, em termos de um reconhecimento de um rural, que é um lugar onde há vida, onde há demandas, né, e que exigem políticas mais voltadas para atender essas demandas. Bom, em síntese, é isso, tentando correr um pouco.